Estamos ao vivo pelo programa Saúde Total e também pelo Facebook, aqui na Rádio Majestade FM 87,7 MHz. Vamos falar de saúde? Hoje queremos falar sobre o lado amargo do doce. Faça a sua pergunta, querido ouvinte. Participe. Daqui a pouquinho mais, a partir das 11h30, 11h35, momento Pergunte ao Terapeuta. Eu quero estar te respondendo. O programa Saúde Total já acontece há mais de 2 anos aqui na cidade de Sorocaba, comigo, terapeuta naturista Gerson Cunha. E vai ao vivo de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. Olha aí, o pessoal já está chegando na live, já está sintonizando. Você que está chegando pode ir compartilhando, curtindo e convidando os seus amigos para assistir essa live. Hoje nós queremos falar aí de um tema muito importante. Queremos começar aí falando de um tema muito importante. Você que me ouve pelo 87,7 MHz pode fazer as suas perguntas para o momento Pergunte ao Terapeuta pelo WhatsApp 15 99634 3762. Vou repetir, 15 99634 3762. Você pode fazer a sua pergunta. E aqui pelo Facebook, basta você fazer a pergunta aí nos comentários. Eu quero aí falar hoje sobre um tema muito importante. Quero estar falando aí sobre o lado amargo do doce. Você gosta de doces? Nós aí somos muito acostumados a ter tudo adoçado. O suco tem que levar açúcar. Quando uma coisa não tem açúcar, nós ficamos meio assim. O nosso paladar, culturalmente, acabou sendo pervertido. E quando nós olhamos ao redor, o açúcar ele está em quase que tudo que é alimento que nós comemos. E hoje eu quero estar falando sobre este tema. Mas antes de nós começarmos, só para elucidar, só para nós termos um pouco de ideia sobre essa questão do açúcar, o quão prejudicial e viciante ele é para a nossa saúde, eu quero aí compartilhar com você uma experiência bem negativa que eu andei tendo nos últimos dias. O nosso trabalho, ele é um trabalho de consultoria, então nós fazemos a avaliação, fazemos uma consulta, mas não só para naquilo ali, nós damos um acompanhamento. Quando a pessoa marca a consulta, ela passa na consulta, tem direito a um retorno, nós queremos acompanhar de perto o tratamento. A nossa proposta de tratamento, ela é de um período de 6 a 9 meses, um período gestacional, digamos assim, pois só o sangue leva aí 4 meses para fazer uma renovação, né? E as pessoas muitas vezes acham que é só tomar algum remédio, alguma pílula, alguma coisa, e na verdade não é assim. Eu sempre explico que precisa se haver 4 passos para se fazer a restauração da saúde. Parar de fazer o que é errado, começar a fazer o que é certo, fazer uma desintoxicação de todo o organismo e seus diversos sistemas, e, em quarto lugar, fazer uma restauração através da suplementação, através de frequenciais quânticos e etc. E por isso que nós fazemos a consulta, avaliamos através da iridologia, identificamos o quadro clínico, fazemos um raio-x do corpo humano, da saúde física, mental e emocional da pessoa através dos olhos, e daí passamos um tratamento completo e junto fazemos um acompanhamento. Então, durante todo esse período de 6 a 9 meses, a pessoa está ali ligando, mandando mensagem, tirando dúvida, perguntando. Nós estamos à disposição da pessoa, tanto é que a pessoa paga a consulta e ganha um retorno gratuito para 2 meses, e a outra consulta a pessoa paga lá no 6º mês. E dentro destes retornos, num destes retornos, é a experiência que eu quero relatar para você. Uma policial, uma mulher policial, veio passar aí no retorno, 60 dias depois de estar no tratamento. E a maioria das pessoas, quando voltam no retorno, sem exceção, assim, quer dizer, a maior parte, né, 90% das pessoas que voltam no retorno em 60 dias, elas voltam aí de 70% a 100% melhor. Inclusive, quero mandar um grande abraço aí para um casal que esteve passando no retorno na última quinta-feira na cidade de Itu.
ela passou aqui, e ela passou em Sorocaba, e ele passou em Itu, mas eles acho que moram ou trabalham em Itu, aí no retorno eles foram os dois juntos. Não vou falar o nome aqui, eu não pedi para falar, mas um grande abraço para eles, se eles estiverem me ouvindo, e estiverem me assistindo pela Majestade FM 87,7 MHz. E eles foram um desses casais que voltaram em 60%, 70% melhor. Mas também, neste dia, eu tive retorno de pessoas que voltaram 100% melhor. Então, aí, nos primeiros 60 dias, a maioria das pessoas já voltam seguindo o tratamento, se fizeram o tratamento de 70% a 100% melhor. E esta policial, ela também tinha voltado aí uns 60%, 70% melhor, mas ainda tinha coisas que ela queria melhorar na sua saúde. Mas o que foi frustrante, o que aí foi negativo, é que ao eu trabalhar com ela ali no retorno, o que ela tinha tido dificuldade, o que ela ainda fazia de errado, o que ela queria melhorar na sua saúde, ela pôde me contar um pouco mais da sua experiência. E ela disse para mim que porque ela já tinha tido câncer de tireoide, e durante o período de tratamento do câncer, eu não sei se foi rádio, foi químio, o que ela teve que fazer, ela teve que ter uma dieta muito restritiva. E hoje em dia, então, porque ela no passado já teve que ter uma dieta muito restritiva, ela agora achava que ela podia se permitir comer algumas coisas erradas. Só que eu expliquei para ela que o corpo estava muito intoxicado, que ela precisava abrir mão de algumas coisas, e hoje nós vamos falar sobre o doce. E o vício dela era o doce. Ela disse que toda tarde, ali 3, 4 horas da tarde, vinha uma vontade muito grande de largar o doce. E eu tentei fazer ali uma conscientização, alertar ela, explicar, etc. Inclusive, o nome dela era o mesmo nome de uma criancinha de 7 anos, de uma menina de 7 anos. E na hora que ela chegou no retorno, a pessoa chega no retorno, eu vou abrir a ficha. Nós temos uma ficha com o olho da pessoa, os dados, tudo. Eu fui abrir a ficha e vi que tinha uma menininha de 7 anos. Eu vi a foto da menininha, lembrei quem era, com o mesmo nome dela. E daí eu expliquei para ela e mostrei, até falei, vamos aproveitar. Eu vou mostrar para você a foto do olho dessa menininha, uma criança de 7 anos, que geralmente o olho das crianças de 7 anos está mais limpo, não tem intoxicação na maioria das vezes, mas muitas vezes eu atendo até bebês já doentes, crianças intoxicadas. E daí eu mostrei a diferença do olho da criança para o olho dela. O olho da criança homogêneo, sem mudança de coloração, sem aspectos negativos, sem aquela intoxicação orgânica que o olho dela tinha. Então eu expliquei para ela que por conta da intoxicação orgânica que ela tinha, por conta do doce, por conta do intestino que não estava saudável e proporcionando aí a permeabilidade intestinal, vazamento de toxinas, o corpo dela estava muito sujo e que ela corria o risco de que o câncer de tireoide voltasse e de que outros problemas, como ela me relatou, que tinha endometriose e que já estava se alastrando pelo corpo, indo aí até para a parte do ânus, etc., que isso também poderia evoluir para um quadro mais negativo ainda. E eu alertei ela que ela precisava seguir no caminho da naturopatia, que ela tinha que largar aí o doce e tinha que caprichar na dieta naturista, fazer o uso dos suplementos, o uso dos frequenciais, para que não voltasse o câncer e que para regredisse e até sanasse essa questão da endometriose. Ela falou, Gerson, eu entendo o que você está falando, mas eu não posso aí dizer para você que eu vou conseguir fazer isso. É uma espécie de vício, pessoas, queridos ouvintes. Você que me ouve, você que me assiste, o vício do açúcar, o vício do doce. Uma pessoa, uma mulher jovem, bonita, a vida inteira pela frente, acho que em torno de 40 anos, e com risco aí de sofrer novamente, de voltar o câncer de tireoide, ou de o câncer aparecer em outro lugar, um ambiente sujo, um ambiente tóxico, um ambiente ácido, um corpo, um organismo ácido, abre as portas para as doenças, arriscando a endometriose evoluir para um quadro mais negativo ainda, e a pessoa dizendo que não tinha forças para largar o doce, que não queria, que achava que não ia largar. Entendia, falava, não, eu te entendo, Gerson, eu tentando ali, eu clamando para ela, eu preocupado com a saúde da paciente, porque nós vivemos de resultados.
Se a pessoa faz o tratamento, ela vai indicar e vai contar o trabalho para outros. Nós temos resultados com diabetes, com câncer, com hipertensão, com insônia, com depressão. E é assim que é o nosso trabalho, é o boca a boca. É você tendo resultado e outra pessoa conhecendo isso e vindo a conhecer o nosso trabalho e também tendo resultado e assim levando adiante. E hoje eu quero falar, então, sobre essa questão do doce. Quero iniciar falando sobre isso. Nas próximas lives, nos próximos dias, nós estaremos dando continuidade. E hoje eu quero falar sobre o lado amargo do doce. Nós temos várias pessoas nos assistindo na live, um grande abraço para todos. Alguns aí já curtiram, Zuleide Simão, Sandra Barros, Jefferson Santos. Curta, compartilhe você também, faça a sua pergunta, daqui a pouquinho, momento, pergunte ao terapeuta. Nós temos aí mais pessoas também pelo WhatsApp, deixa eu dar uma olhadinha aqui, quem que está ligadinho no WhatsApp, mandando mensagem para nós. Nós temos aí, não estou conseguindo te ouvir, está saindo fora do ar. Poxa vida, hein? Que pena. Deixa eu ver aqui quem que é outra pessoa. Ah, fiquei sabendo do projeto, gostaria de saber como funciona. Sobre o projeto, pergunte pelo WhatsApp, 15996343762. Vamos para o tema do dia? O lado amargo do doce. Sacarum officinaro. Quem que é o Sacarum officinaro, você sabe? É o nosso popular aí, açúcar, vamos assim dizer, uma planta do Sudeste Asiático que, com a expansão muçulmana, chegou à Europa e daí então ao Brasil. Foi introduzida no Brasil ali no século XVI, quando Portugal colonizou o nosso país, o nosso Brasil, certo? No Brasil, o açúcar se desenvolveu pela mão de obra escrava, primeiramente indígena e depois de origem africana até o século XIX, em alguns casos até hoje. O Brasil é hoje o principal produtor de cana-de-açúcar do mundo. Os seus produtos são largamente utilizados na produção de açúcar, álcool, combustível e, mais recentemente, também o biodiesel. Açúcar é um alimento? Você que está me ouvindo aí, quantos quilos de açúcar, deixa eu dar uma ajustadinha aqui na câmera, quantos quilos de açúcar você come por mês? Ah, eu não como açúcar. Tá, tudo bem. Mas quantos quilos de açúcar são consumidos na tua casa por mês? Manda mensagem aí no WhatsApp. Sabe, às vezes você não tem ideia do quanto que você está consumindo, mas pare para contabilizar. Eu tinha um tio meu que no mês, se eu não me engano, eram 12 litros de óleo. Num mês, eram 12 litros de óleo. Então, tem pessoas que são muito exageradas no consumo de óleo, no consumo de sal, no consumo de açúcar. Mas o açúcar é um alimento? O açúcar, ele tem propriedades, mas que são terríveis para o nosso corpo. O açúcar, ele é descalcificante, ele é desmineralizante, desvitaminizante, tira as vitaminas, e empobrecedor metabólico. Açúcar não é alimento, mas um poderoso antinutriente. Você aí achava que açúcar era um alimento? Nós falamos para as pessoas que ele é um grande ladrão. E falamos para as pessoas que elas devem diminuir o açúcar e parar e não consumir açúcar. E elas acham que nós estamos falando de ir lá e pegar o açúcar em colher e colocar na boca. Não, nós estamos falando para você diminuir na tua alimentação, no teu suco, no teu chá, nas tuas receitas culinárias, nos teus bolos, nos doces, nos açucarados, certo? Então, o açúcar, ele é um grande ladrão de minerais, de vitaminas, ele é um empobrecedor metabólico, é um grande antinutrientes para o nosso organismo. O açúcar é tido como um alimento e é algo que é muito calórico e sem nenhum valor nutricional. Os estudos mostram que o melhor é comer pouco ou nem comer. Isso é o que disse o americano Walter Willett, uma autoridade mundial em alimentos e professor dos departamentos de epidemiologia e nutrição da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, pense muito antes de você escolher adoçar alguma coisa.
e comece a contabilizar quanto de açúcar você consome por mês. Vamos ver aí o pessoal que está na live. Você que me ouve também pelo WhatsApp, manda mensagem aí, diga quantos quilos de açúcar a sua família consome por mês. Pergunte aí para sua esposa. Nós temos aí Beatriz do Carmo aqui na live. Você que nos ouve, compartilhe a live, convide outras pessoas para ouvir o programa. Vai ao ar de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Quantos quilos? Bota aí nos comentários quantos quilos de açúcar a sua casa consome por mês. Fala aí, ó. Nós aqui em casa somos um casal, ou somos em 3 em casa, somos em 5. Aqui em casa consumimos 5 quilos, aqui em casa consumimos 2 quilos, aqui em casa consumimos 10 quilos. Deixe aí nos comentários ou mande pelo WhatsApp, 15 99634 3762. Vamos ver aí quanto de açúcar você consome, quanto de açúcar você consome. Às vezes você nunca fez essa conta, então para ver aí quanto que você tem comprado, de quanto em quanto tempo você precisa comprar açúcar. Existem algumas coisas que nós precisamos considerar. E nesta semana eu estarei falando, inclusive, sobre índice glicêmico, carga glicêmica e outras questões. Boas partes das bebidas alcoólicas é composta de carboidratos provenientes do trigo ou da cevada, da uva ou do milho. É o caso, por exemplo, da cerveja, do vinho e do uísque, respectivamente. Por isso, o consumo de álcool também pode alterar os níveis de glicose no sangue. Algo meio diferente, né? Mas fica tranquilo. Hoje nós aí apenas iniciamos o programa e esse tema, na verdade, e nós queremos continuar trazendo ele, falando um pouco mais sobre isso. A cerveja, o vinho, o uísque, eles podem sim alterar os níveis de glicose no teu sangue. Muitas pessoas aí agora, nos últimos dias, inclusive, nas cidades de Itu e Indaiatuba, quando nós tivemos aí, terminando a consulta, a pessoa perguntava assim, e a cervejinha, pode? Cuidado, a cervejinha pode estar sobrecarregando o teu fígado, pode estar fazendo aumentar o teu nível de glicose no sangue e etc. Olha aqui, o pessoal já se manifestou já, ó. No WhatsApp mandaram aqui, Gerson, o açúcar pode provocar ansiedade e nervosismo? Já vamos responder essa sua pergunta. Mas diga para mim aí, você que está me ouvindo, quantos quilos de açúcar você consome? Tânia, Tânia Caserta ou Caserta, somos 2, não consumimos açúcar. Parabéns, Tânia, parabéns pela sua iniciativa de não consumir açúcar. Mas não pode consumir também adoçante comum, ok? Nós recomendamos aí diminuir o doce, usar aí quando necessário o mel para adoçar, ou até um adoçante mais natural, mais stevia. Mas o segredo é diminuir o açúcar. Nós vamos falar muito disso nesta semana, ok? Beatriz Matias, 3 quilos. Mas 3 quilos em quantas pessoas? Se for 3 quilos para uma pessoa só. É muito, Beatriz. Agora, se já for aí para 2, 3 pessoas, está dentro da média aí de consumo. Mas tem pessoas que consomem mais do que isso. Diga aí para nós quantos quilos de açúcar você consome. Nós vamos aí então concluir hoje a nossa primeira parte deste tema, falando sobre o lado amargo do doce, certo? Um copo de cerveja, olha aí, as pessoas no final da consulta têm me perguntado, mas e uma cervejinha, pode? Então veja bem, um copo de cerveja eleva 50% os níveis de glicose no sangue, mais do que uma colher de sopa de açúcar. Então veja só, você usa uma colher de açúcar, só que se você tomar um copo de cerveja, vai elevar 50% mais os níveis de glicose do sangue do que uma colher de sopa. Para metabolizar o álcool, o organismo consome também muita energia. Daí muitas pessoas cansadas, sobrecarregadas, desvitalizadas, sem energia. Para isso, então, tem de recorrer aos estoques de glicose armazenado no fígado e nos músculos, ocasionando, então, a ressaca, as dores e os mal-estares por conta do álcool, ok? Então, pense um pouquinho.
Às vezes você aí acha que é socialmente, mas socialmente todos os dias, socialmente todas as semanas, o consumo de álcool, o consumo de cerveja, isso traz prejuízos a médio e longo prazo e até a curto prazo para o teu organismo. A maior parte do açúcar consumido está escondido e nós vamos falar disso no próximo programa, aonde está escondido. Agora eu quero responder aí algumas pessoas. Somos três. E às vezes temos 3 visitas, 3 quilos. Então aí está dentro de um consumo razoável. Mas agora, nós amanhã vamos falar da onde que a maior parte do açúcar está escondido. Mas diga para mim, você usa açúcar aí, você que está me ouvindo, manda pelo WhatsApp 15996343762 ou mande aí no comentário. Você que está me ouvindo, consome qual açúcar? O que que você utiliza para adoçar os teus alimentos, para fazer parte da tua dieta? Você usa açúcar refinado, você usa açúcar cristal, você usa açúcar demerara, você usa açúcar mascavo, algum deles é orgânico ou não é, você usa adoçantes, zero cal e outros, você utiliza os mais naturais, como a estévia, você utiliza mel, o que que você utiliza para adoçar os teus sucos, os teus chás, as tuas receitas, os teus alimentos? Comente aqui na live, aqui embaixo, mande mensagem pelo WhatsApp também. Diga aí, eu quero ver qual que é o açúcar. E agora nós temos algumas perguntas que foram feitas. Vamos dar uma olhadinha aqui no WhatsApp. Você também pode fazer a sua pergunta. 15996343762. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olá, Gerson, que Deus abençoe o programa. Por favor, me passa a receita dos minerais para diabetes. Olha aí, você encontra os minerais para diabetes em grande quantidade na água de Ibirá. Não estou fazendo propaganda porque ganho qualquer coisa da água de Ibirá, até não tenho nenhum vínculo com nenhum fornecedor e eu falo para todo o Brasil, esta água não tem em todo o Brasil. Mas se você pesquisar e ir atrás, os estudos mostram que a água de Ibirá é uma das melhores águas do mundo, é considerada como a melhor do Brasil e talvez uma das melhores águas do mundo, estudos feitos na USP e em outras faculdades. A água de Ibirá, ela tem vanádio, ela tem molibdênio e ela ajuda muito para a diabetes. Então você que tem diabetes, passe a beber água de Ibirá. E os minerais que esta ouvinte perguntou, nós falamos em outros programas. É o zinco, vamos lá, eu vou até estar respondendo aqui. É o zinco, o cromo, o vanádio e o molibdênio. Você manda manipular uma fórmula na farmácia de manipulação de zinco, cromo, vanádio e molibdênio, ok? E daí você quer saber qual que é a posagem, como que usa cada um deles. É apenas 2 cápsulas por dia, todos juntos numa mesma forma. Mas se você quer saber qual que é a dose de cada um deles, peça no WhatsApp 15996343762, ok? Para nós estarmos aí compartilhando com você. Inclusive, um amigo, um grande abraço para ele, o Walter, ele tomava o remedinho da diabetes, coisa comum, né? Todo mundo tem, todo mundo toma. Engraçado, nós vemos as pessoas vivendo assim. Ah, eu tenho diabetes, eu tomo o comprimidinho, tá tudo bem, tá tudo certo. Não é assim, gente. Diabetes tem cura. Muitos da medicina convencional não gostam de falar isso. Não gostam que seja usado esse termo. Mas como diz Dr. Alberto Peribanes, tem cura sim. É só olhar os resultados. Muitas pessoas que usavam insulina agora não usam mais, que usavam remédios e agora não usam mais. E o Walter era uma das pessoas que tomava o remédio da diabetes e estava tudo bem. E daí eu falei para ele, meu irmão, passe a consumir água de Ibirá, cuida da alimentação e mande manipular lá os minerais do pâncreas para cuidar do teu pâncreas. Em alguns dias, cerca de 20, 30 dias, falou, Gerson, não é que eu não estou precisando mais do remédio? Eu tenho medido todo dia de manhã e está tudo certinho com a minha glicose. Por que que ninguém ensina isso?
Falei, meu irmão, o conhecimento nem sempre está assim aí se espalhando, nós temos que ir atrás, temos que buscar, e nem sempre a indústria farmacêutica divulga esse tipo de coisas. Então, existe assim os minerais que ajudam a regular o pâncreas, existe a água que ajuda para o pâncreas, mas não é só isso que cura uma diabetes, é todo um contexto, uma mudança do estilo de vida, ok? Nós temos mais aqui uma mensagem, deixa eu ver. Gerson, a pergunta que foi feita agora. O açúcar provoca ansiedade e nervosismo? Sim, o açúcar é muito prejudicial para o sistema nervoso, é muito prejudicial para a nossa saúde emocional. Ele é semelhante aos derivados de ópio, ele causa dependência. Gerson, meu filho tem anemia falciforme, o que você indica? Olha só, o ideal seria estar passando numa avaliação. Aqui pela rádio é complicado nós avaliarmos todo o quadro. Nós precisamos ver o que está causando, por que isso está acontecendo. Não basta apenas eu dizer para você, olha, vá lá nas farmácias de manipulação, procure aí uma pessoa de Presidente Prudente que perguntou em boas farmácias de manipulação por ferro iônico, por cálcio iônico, por zinco iônico e utilize. Sim, isto vai ajudar muito. O laboratório fisioquântica, a física quântica, a medicina quântica ajuda muito para esses quadros de anemia, para quadros de deficiências nutricionais, mas nós também precisamos trabalhar na causa do problema, que às vezes pode ser uma deficiência na absorção dos nutrientes, do estômago, o intestino que não está saudável, e nós precisamos estar cuidando deles. Eu tenho atendido muitas pessoas com as unhas fracas, com cabelo fraco, com pele fraca, com anemia, e a causa está lá na absorção dos nutrientes. Então, você pode sim entrar com os minerais quânticos. Você que não conhece, nunca ouviu falar da medicina quântica, pesquise mais sobre a fisioquântica e sobre a medicina quântica. Você vai ver que é fantástico, os depoimentos são incríveis, e nós utilizamos há mais de 10 anos a medicina quântica, é fantástica para trazer aí, para restabelecer os níveis de nutrientes no organismo, para anemias, etc. Mas uma dica que eu poderia dar aí, sem conhecer o quadro, seria alguns suplementos que pode estar utilizando, e um deles seria a clorela, né? A clorela é rica em nutrientes, rica em minerais, é rica em proteínas, 5 comprimidos de clorela 3 vezes ao dia. E depois nós temos alguns sucos naturais que pode ser utilizado, né? O suco da uva com o ovo caipira batido, os sucos de beterraba, e aí manter uma dieta mais naturista, diminuir os refinados, utilizar mais integrais, mandar aí manipular fórmulas de lactobacilos ou comprar fórmulas de lactobacilos nas farmácias de manipulação, utilizar kefir e outros para restaurar a microbiota intestinal. Deixa eu ver se nós temos aqui no WhatsApp mais alguma mensagem. Não, no WhatsApp já deu. Vamos dar uma olhadinha aqui. Karen, olá doutor, eu tenho um processo inflamatório de muitas dores, fibromialgias, não consigo perder peso e tenho que fazer. O que tenho que fazer para melhorar tudo isso? Uso Demerara. Em primeiro lugar, corte o açúcar em nenhuma espécie, nem refinado, nem o orgânico, nem o Demerara, nem o mascavo e nem o cristal. Corte o açúcar, ok? Corte o açúcar. Eu tenho tido muito resultado em caso de fibromialgia. Em 60 dias a pessoa voltar no consultório e falar que não sentiu mais nenhuma dor. Mas hoje não dá mais tempo, Karen. Vou pedir para você mandar uma mensagem no próximo programa, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, ou pelo WhatsApp, 15996343762. Já estou 3 minutos atrasado aqui para terminar. Consumo açúcar demerara ou mascavo, mas só para adoçar o café, que não consigo ficar sem, tomo meia xícara ao dia. Não, Clélia, café não, café é extremamente tóxico, liberte-se dessa dependência química. Você está sujando o seu corpo. O café tem tanta toxicidade que ele mascara o quadro clínico. Não deixe aparecer doença. Liberte-se do café e não adoce aí o açúcar no café. Ou seja, não use essa dupla, café com açúcar. Bom dia, eu uso Demerara.
é menos prejudicial. O mais indicado seria o mascavo, o açúcar mascavo, mas o mais indicado mesmo ainda seria diminuir o máximo o uso do açúcar. Gerson, tudo bem? Estou com dor no braço perto do pescoço. Você poderia me ajudar? Dor no braço perto do pescoço. Mas que dor é essa? É uma dor aqui a nível de veia circulatória? É uma dor a nível de tendinite, de inflamação? É uma dor muscular? É difícil saber. Eu recomendo que você busque aí um PA para saber que problema é esse e daí nós podemos te ajudar. Existe sim a possibilidade de você fazer uma cataplasma para dor aqui, se for uma dor muscular, inflamatória, com as folhas da couve pré-cozida, com o feijão, você cozinha o feijão com alho e cebola, tira a água, amassa e faz um emplasto aqui. Você pode utilizar até mesmo cânfora, gel doutorzinho, mas precisamos saber que tipo de dor é essa que você está me pedindo ajuda. Eu uso a água Rarida, me disseram que é igual a de Ibirá. Eu não conheço a água Rarida, mas eu sei que os estudos comprovam que uma água mineral, sem ter que passar por processos, etc., água mineral, a melhor no Brasil e talvez no mundo, é a água de Ibirá. Sou diabética, dependente de insulina. É possível libertar-se, basta um tratamento adequado. Gerson, tenho muita gordura no fígado também, esqueci de comentar o que posso tomar. Ah, sim, Karen, agora eu posso te dar uma orientação mais específica. Lá para fibromialgia não dá tempo, mas para gordura no fígado, eu recomendaria muito lecetina de soja granulada pura. Vai te ajudar muito a desintoxicar e acabar com a gordura do fígado, ok? Já passei com ele, super recomendo, Maria Oliveira. Deixa eu ver a foto da Maria. Ah, ela não está com foto de perfil aqui. Um grande abraço aí para Maria Oliveira e um grande abraço para todos os ouvintes. 11 horas e 51 minutos. Nós voltamos no próximo programa das 11 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Saúde Total. Eu sou o terapeuta naturista Gerson Cunha e você me ouve pelo 87,7 MHz, Rádio Majestade FM. Um grande abraço!